Amém. Irmãs, a vida cristã é uma vida de batalha. E nós estamos em guerra. E essa guerra, ela tem 3 esferas que eu vejo assim, que chamam mais atenção. Tem a esfera pessoal, que é a carne militando contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque eles são opostos entre si, e nós queremos o nosso querer, e esquecemos do querer de Deus. Então, essa é a principal batalha que a gente tem que vencer. Porque dela vão sair as vitórias para o relacionamento entre os irmãos e a vitória do reino de Deus sobre o império das trevas. Existe também na esfera interpessoal, que é a minha alma lutando com a outra alma de alguém, né? Para poder, então, acontecer o que Deus quer ou o que o diabo quer. Então, a gente viu o quê? Se eu ponho na primeira esfera de luta, eu coloco a minha mente no espírito, eu vou ter vida e paz. Deus vai ter caminho, não é? Mas se eu colocar a minha mente, cogitar nas coisas da carne, cogitar nas coisas do homem, eu vou abrir uma porta do inferno onde eu estiver. Dentro de mim mesma. Essa luta é dentro de mim, né? Eu preciso aprender a botar a minha mente no espírito. Eu preciso aprender a exercitar o meu espírito. Porque nele é que está a bomba da vitória. Lá que está todo o poder de Deus, né? Em mim, para poder explodir com toda a fortaleza do diabo. Na esfera pessoal, como Ledinha comentou, eu me relaciono com meus colegas de trabalho, com meu chefe, com meu marido, não tenho filho, quem tem ainda tem mais essa esfera de relacionamento. E nessa esfera Satanás entra demais. E nessa esfera onde as almas se batem, eu preciso aprender a me humilhar, a considerar o outro superior a mim mesmo. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a pedir perdão. Sem essas armas, eu não consigo vencer essa batalha. Porque o meu velho homem é muito forte, né? E ele sempre vai querer prevalecer. Mas que o Senhor nos ajude a permanecer nele, né? Com o espírito exercitado, permanecendo nele e essa vitória dentro de mim transbordando para os meus relacionamentos. E existe uma esfera grande de batalha, que é a esfera do império das trevas e do reino de Deus. Irmãs, vamos focar na primeira esfera. É ela que vai nos fazer vencer na questão dos relacionamentos e ela que vai fazer com que a igreja tenha uma postura vitoriosa no reino do inimigo. Bem, então a gente, para lutar, precisa saber quem são os inimigos, né? Então, onde é que eles estão? Tá, a palavra é clara que Satanás, o diabo, ele é nosso adversário. A gente já sabe dele. Tem os principados, tem as potestades, tem as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tem o mundo que nos rouba de Deus. Tem o pecado que faz separação entre nós e Deus. Tem a morte que abate o nosso espírito. E a gente não consegue falar um amém, não é? Mas tem uma coisinha terrível chamada velho homem, que é o cooperador de Satanás dentro de nós. Esse aí a gente tem que prestar atenção nele, porque ele realmente abre porta para o inimigo. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos pedir ao Senhor, uma coisa que eu sempre orava, eu falava assim, Senhor, pinta na minha vida o inimigo de vermelho, para onde ele passar eu enxergar. Está ali camuflado na minha vontade, está ali camuflado na minha falsa humildade, está ali camuflado no meu bom serviço, e tantas outras coisas que o inimigo vem, às vezes na minha bondade natural. O velho homem, ele se camufla, né? Porque ele tem 6.000 anos de história com o pecado com Satanás. Eu tenho essa herança toda que eu trago para mim. Quando o Senhor entrou em mim, a minha vida espiritual é um bebezinho ainda, ela precisa ser desenvolvida. Mas o meu velho homem, ele já tem 6.000 anos de exercício. Então eu preciso ficar de olho nele, porque ele pode me derrubar. Então, amém. Que a gente realmente possa pedir ao Senhor, né, para fazer a gente identificar no nosso dia a dia, onde é que ele está escondido, tá? Na minha reação, na minha ira, na minha raiva, na minha alma, onde é que ele está escondido? Eu fui ferida, a minha tendência natural vai ser o quê? Toda hora eu voltar o meu pensamento para aquela ferida e ficar curtindo o meu sofrimento, e ficar invocada e agoniada e irritada com quem fez a injustiça ou quem me feriu, não é?
Isso é o quê? Eu cultivar meu velho homem com todos os sofrimentos dele. A gente tem que saber onde põe a mente, irmãs. Toda hora a gente tem que voltar a mente para o Espírito. Porque eu também feri o Senhor, não feri? E Ele me perdoou. Por que eu não posso perdoar alguém que fez uma coisa tão menor contra mim? Qualquer coisa enorme ainda é muito menor do que o que eu fiz contra o Senhor. Eu pequei, eu mereci a morte. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Ele me amou quando eu era inimiga dele. Puxa vida. E Ele me perdoou. Então o perdão tem que transbordar de mim. Irmãs, eu estar aqui viva e estar falando com vocês já é um testemunho vivo de que o reino de Deus é vitorioso. Porque Satanás tenta derrubar a gente de várias maneiras, tenta calar a nossa boca, tenta nos imobilizar para que a gente seja paralítico em relação às coisas de Deus, seja mudo, seja cego, mas o Senhor Jesus é maravilhoso demais, né? Porque Ele no reino dele, cheio de graça e misericórdia, vem nos abraçar, vem nos perdoar, vem nos incluir no corpo dele para nos fazer úteis. Então uma coisa é fato, as nossas batalhas e as nossas provações não são para nos derrotar, elas são para nos aprovar, elas são para nos equipar e para que a gente fique ainda mais forte no reino do Senhor e lute contra o inimigo. Amém. Ok. Ok, as armas. Gente, já que os inimigos são tudo assim, ó, Satanás, principado, capeta, carne e tal, como é que eu vou lutar contra um negócio desse? Que é espiritual, né? Então as armas também têm que ser espirituais, né? Elas não são carnais. Não adianta com a minha esperteza, com a minha maneira de resolver as coisas, eu querer dar jeito na solução para o problema. Não tem como. Eu preciso realmente de quem possa me ajudar a usar a arma certa contra a coisa certa, né? Que nós irmãos compartilharam. Identificando o inimigo, se uma irmã vem e fala alguma coisa comigo, eu tenho que ver atrás disso. Quem é que induziu a irmã a ser brava comigo, a ser injusta, a ser cruel, ou o irmão, ou quem seja que for, né? Eu tenho que ver por trás. O inimigo instigou a pessoa, cooperou com ele, abriu a boca e deu nisso, me feriu. E eu feri porque eu estava bem lá no meu velho homem, que é todo sensível. Porque talvez se eu tivesse no espírito na hora do ferimento, eu tivesse tido uma reação diferente, né? Teve uma vez uma experiência bem interessante. Eu estava conversando com o César, daí de repente ele fez uma brincadeira que me ofendeu. Eu falei assim, nossa, como é que pode um treco desse? Aí eu fiquei assim, falei, indignada, sabe? Daí na hora que eu indignei, eu lembrei que um irmão tinha compartilhado uma vez assim, defunto sente dor? Não, né? Não sente. Falei, epa, então era muito viva. Eu estava no velho homem e nem tinha percebido. Aí aquela situação me ajudou a ver onde eu estava. Eu não estava no espírito coisa nenhuma. Eu estava distraída na minha mente e fiquei magoada. Aí o Senhor falou assim, ó, precisa arrepender. Aí eu comecei a chorar. Aí o César falou assim, o que foi? Falei, não, eu estou pedindo perdão para o Senhor aqui, que eu acabei de descobrir que eu não estava no espírito. Aí ele falou, foi o que eu falei? Aí eu falei, não, quer dizer, sim, porque foi me ajudar a ver onde eu estava, mas não, a culpa não é sua, a culpa é minha. Então foi tão bom, a gente orou, sabe, orou sobre aquilo e que delícia, gente, é tão bom quando o Senhor derrama luz nas trevas da gente e a gente percebe onde está e percebe para onde tem que voltar, né? Uma coisa é certa, as armas que o Senhor nos dá, que são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruir sofisma, destruir pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Destruir e nos levar o nosso pensamento, né, Ellen? Cativo à obediência de Cristo. O nosso pensamento é uma égua rebelde, é igual aquela égua lá de Cantares de Salomão, cheia de força, cheia de determinação, mas é uma égua terrível, bem individualista. Mas graças ao Senhor, no final de Cantares, a gente vê uma sulamita transformada, a duplicação de Salomão, né? E cheia de espírito e levando o Senhor ainda para os campos de batalha e guerra. Bem, esse arsenal todo de armas espirituais está no meu espírito. O arsenal completo. Irmãs, eu tenho as bombas mais poderosas que bomba de hidrogênio, que arma biológica, é muito poderoso. A gente não tem ideia do poder do Espírito que está em nós. Mas a gente só vai ter ideia se usar o Espírito, né?
Então, nós precisamos usar o nosso espírito. E eu acho que uma das principais maneiras da gente usar o espírito, uma arma bem poderosa, é a oração. Irmãs, a oração é um negócio tremendo. A oração é uma via de mão dupla, é falar com Deus, é abrir caminho para Deus fazer o que Ele quer fazer. Porque eu, na minha força natural, eu vou agir de uma maneira contrária a Deus e vou piorar a situação, não é? Bem, eu tenho também a palavra. A palavra também é uma espada afiada que penetra, que divide espírito de alma, junta e medula, pensamento, propósito do coração. Ela discerne até as intenções da gente. Então a palavra precisa entrar em nós, ela primeiro precisa operar em nós, né? Ela operando em nós e tirando aquilo que não é do Senhor, que não pertence a Ele, vai me tornar muito mais eficaz, né, nessa luta. Eu tenho um nome para invocar. Oh, Senhor Jesus! Mas a gente invoca tão pouco. Por que invoca pouco? Eu acho que é porque a gente acha que é forte, que dá conta sozinho. Porque quem invoca é quem percebe que é fraco, que é frágil, que é mortal. E que precisa do Senhor. Então, toda hora, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, em várias situações, né, de alegria, de tristeza, de desespero, de raiva, tudo é, ó Senhor Jesus, vem me ajudar, porque senão eu mato aquele infeliz. Senhor, vem me ajudar, senão eu vou pecar. Senhor, vem me ajudar, porque eu quero ter comunhão contigo. Senhor, vem me ajudar, que eu quero perceber o que o Senhor está falando comigo. Então, eu tenho um nome para invocar. E também para usar o meu espírito, eu tenho os hinos. Gente, os hinos são tão preciosos e maravilhosos, né? Eles são cheios de verdade, são cheios de experiência, são cheios da palavra. Eles me ajudam a voltar para o Senhor. Então, se eu estou com dificuldade, estou murmurando, estou criticando, estou bem perdida na minha alma caída, eu preciso invocar o Senhor. Eu preciso cantar o hino. Eu preciso fazer alguma coisa que me volte para o centro da minha vida, que é o Senhor. Eu tenho a palavra para meditar, para ruminar, eu tenho a pregação do Evangelho que vai ajudar o fluir da vida, e esse fluir da vida vai me limpar também. Tenho o apacentamento, amém. Oh, Senhor Jesus, então, já que eu já vi que tem guerra, já vi os inimigos, já vi minhas armas, eu preciso saber quem é que manda agora, né? O general é o Senhor. Mas a quem que eu obedeço? A gente já sabe, a teoria está ótima. Jesus é o Senhor. E a gente vive falando isso. Mas no nosso dia a dia, quem que manda? Oh, Senhor, Lucas 6,46, um versículo muito rico. O Senhor fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Oh, Senhor. E é um fato, gente. O Senhor fala para a gente várias coisas durante o dia e a gente não obedece. E ainda chama Ele de Senhor. Quer dizer, eu estou sendo senhora de mim mesma, né? Não está sendo Senhor. Lá em Mateus 7,21, o Senhor fala assim, ó, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então lá, em Lucas, falou que a gente não obedece ao Senhor. Aqui está falando que o que fala Senhor, Senhor, e não faz a vontade do Pai, também não vai entrar no reino dos céus. E o pior é que nesse trecho, seguindo esse trecho, ele fala assim, apartai-vos de mim, malditos, que vocês praticam iniquidade. Eu não conheço vocês. Gente, eu fiquei com os cabelos em pé a primeira vez que eu vi isso. Que eu falei, ué, como é que pode? Está lá expulsando demônio, está pregando evangelho, está fazendo as coisas de Deus, e o Senhor fala que não conhece? Ah, isso aí. A gente precisa realmente conhecer o Senhor. Agora, para conhecer o Senhor, tem um segredinho. Bem, já que Ele é o nosso general, para poder fazer de acordo com a vontade dEle, nós precisamos ouvi-lo, não é? E nós precisamos, quando ouvir, obedecer. Tem um versículo que me toca muito também, que é assim, se hoje, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Irmão, o Senhor já me falou várias vezes nesse aspecto. E uma vez foi bem chocante, porque o Senhor falou para eu pregar o evangelho numa determinada circunstância, e eu falei que não ia não, porque não tinha como que a pessoa não ia ouvir, porque ela estava em coma. Aí, vai ouvir, não vai ouvir, é coma profundo. E o Senhor falou, vai lá e prega o evangelho. Aí, eu falei assim, Senhor, o Senhor matou essa aula? Senhor, cama profunda a pessoa não escuta. Se for superficial, tudo bem, mas profundo não vai ouvir. Aí, virei para o canto, o Senhor falou assim, pois hoje, quando você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Aí, irmãs, eu
É para já. Fui lá e peguei na mão da mulher que estava em coma e comecei a falar com ela do amor do Senhor. Essa mulher começou a apertar minha mão e eu queria correr dali. Aí ela abriu o olho e falou comigo, eu precisava muito ouvir isso, faz uma oração por mim. Ah, meu Deus do céu, Eu falei, foi realmente um negócio muito chocante. Foi bom que me converteu, antes de converter a misericórdia. O Senhor mostrou assim que Ele que é Deus, Ele que é o general, Ele que é o Senhor, Ele que sabe, não sou eu que sei nada, eu só tenho que obedecer. Se eu for simples em obedecer, Deus vai poder fazer o que Ele quer, né? Oh, Senhor Jesus. Então eu preciso, para conhecer o Senhor, entrar no quarto de oração. Entrar no quarto de oração é bom demais, porque é para eu ter comunhão com o meu Senhor. Lá, você fala, aí o Senhor vai te conhecer. Lá, Ele fala, aí você vai conhecer o Senhor. E lá, quando Ele fala, Ele derrama luz nas nossas trevas. E a gente passa a conhecer a gente mesmo. Obrigada. Oh, Senhor Jesus. E aí, quando a gente se conhece, o que sobra para a gente? É 1 João 1, de 7 a 9. Quando Ele fala comigo e derrama luz, meu Senhor, eu vejo tanta coisa atrapalhada, tanta coisa que eu tenho que arrepender e confessar. Então eu arrependo e confesso. E Ele faz o quê? Ele perdoa. E Ele purifica de todo pecado. Oh, e aí Ele pode mexer mais ainda com o que Ele é, com mais luz, com a palavra, com Ele mesmo, né? Ele tira aquilo, em lugar do que me tomas, tu, Senhor, te dás a mim, né? Então é muito precioso. Então, quem que vem? 1 João 2, 27, né? Que fala da unção do Espírito. Irmãs, nós temos a unção do Espírito. É, trem bom demais! A unção do Espírito, ela nos ensina a respeito de todas as coisas, todas. E ela é verdadeira, ela não é falsa. E ela tem um ensinamento principal, que é o quê? A gente permanecer no Senhor. Amém. Quando eu permaneço nele, aí Ele realmente faz a vontade dele. Amém. Mas eu preciso conhecer a autoridade, né? E conhecer a autoridade, tem um exemplo do centurião, em Mateus 8:8, que ele chega para o Senhor para clamar por um servo que estava agoniado, doente. Ele estava incomodado com aquilo, perturbado por causa do servo dele doente. E ele veio e pediu ao Senhor para curar o servo dele. Aí o Senhor falou, eu vou lá na sua casa. Mas olha que coisa maravilhosa. Ele fala assim, Senhor, eu não sou digna que o Senhor entre em minha casa. Mas nós também não somos dignos. Mas o Senhor, Ele entrou. Ele entrou e ficou. E ninguém tira. Aleluia. Aí ele falou assim, Senhor, eu conheço a autoridade, né? Eu também estou submisso à autoridade, também tem pessoas debaixo da minha ordem, que eu falo, vai, ele vai, vem, e ele vem. Então, Senhor, manda uma palavra, né? Oh, Senhor Jesus, irmãs, nós precisamos conhecer a autoridade do Senhor na nossa vida dessa maneira, sabendo que Ele é o Senhor, Ele manda, Ele tem a palavra certa, e eu tenho que cooperar com Ele, porque hoje, né, Miguel comentou sobre as vozes que a gente ouve. Satanás também fala, e ele fala muito. Por isso que uma das armas que a gente tem é capacete da salvação, porque a gente precisa blindar a nossa mente de todo o dardo inflamado do inimigo. Porque ele vai falar para a gente, você não consegue, você não vai conseguir pregar o evangelho, você não vai conseguir viver a palavra, você não vai conseguir amar seu marido, você não vai conseguir ter paciência com seu filho, você não vai conseguir obedecer seus pais. Satanás vai falar isso tudo, né? Tentando imobilizar a gente, tentando deixar a gente olhando bem para a gente mesmo, que realmente é uma coisa sem esperança, e a gente tira o olho do Senhor. Né? Então, eu tenho que aprender a ouvir o Senhor e a cooperar com o Senhor. Amém. Então, por conta disso, já que a oração é uma grande arma que eu tenho contra o inimigo, eu tenho que pensar e rever, né? Como é que tem sido a minha oração? Ela é superficial? Ou ela é profunda? Ela é sincera ou ela é religiosa? Ela é mecânica e rápida? Ou não, ela realmente toca no trono de Deus? Oh, Senhor Jesus. Senhor, realmente nos traga, né, para a presença dEle, para ver qual tem sido a qualidade da nossa oração.
E que Ele ensine a gente a orar, e que Ele ensine a gente a gastar tempo com qualidade na presença dEle, amando ouvi-lo, amando, mesmo se confessar. Gente, é tão legal, porque olha só, ali em 1 João 1, não fala assim, se arrepender. Fala assim, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo, não é? Porque o confessar faz parte de um limpar. Eu preciso botar para fora aquilo que está enchendo o espaço que não devia estar enchendo. E quando eu esvazio, isso aí vai dar oportunidade para o Senhor lavar e encher com o que Ele é, né? Então, eu preciso orar dessa maneira, me esvaziando, confessando mesmo, né? Assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, é confessar, Senhor, a maneira de me relacionar com as pessoas, a maneira de eu me relacionar com o Senhor, a maneira que eu chego na Tua palavra, me perdoa, Senhor. Aí, à medida que você vai orando, o Senhor vai te lembrar, né? Que nem o Senhor lembrou para a Leda lá, irmã tal, matei uma outra ali também. Aí o Senhor lembra, porque Ele é um Deus que fala, Deus vive e um Deus verdadeiro, né? E eu sou perseverante na oração, eu peço uma vez, e se eu não respondeu imediatamente dentro do meu tempo, eu já fico brava com Ele e não oro mais sobre aquele assunto. Tá, então Deus não quer, então tudo bem, então também não quero, né? Às vezes a gente tem esse tipo de reação, não é perseverante. E a gente precisa orar com perseverança. Não parar, ficar ali que nem aquela viúva, julga minha causa contra o meu adversário. Eu tenho um adversário, só preciso julgar minha causa. Eu tenho que ser insistente, né? E também tem que aquietar o coração. Porque se meu coração estiver falando demais, se estiver com muitas vozes, eu não vou ouvir a voz do Senhor, né? Então, eu gosto daquele salmo que Davi fala assim, eu fiz calar a minha alma, assim como uma criança desmamada se aquieta no peito da sua mãe, assim é a minha alma para contigo. Então, tem que ser assim, né? Ficar quietinha ali no peito do Senhor. Oh, Senhor Jesus. E eu oro pelas pessoas. Lembra que o Jó foi abençoado quando ele orou pelos amigos? Então, isso tira o foco da gente mesmo também, porque às vezes a gente fica só assim, a minha necessidade, o meu problema, o meu isso, o meu aquilo, e acaba até enfatizando demais aquilo e esquecendo que o Senhor tem muita necessidade de cooperação e oração da gente, né? Ele quer que a gente mova o braço dele por meio da oração. Então, interceder pelos irmãos é muito precioso e salva muita gente. E eu luto em oração, a minha oração ela é uma oração de guerra. Eu tenho que saber que o Senhor me deu autoridade contra o inimigo. E quando eu oro, eu preciso usar essa autoridade que Deus me deu. Deus me deu autoridade não foi porque eu sou boazinha, não. Foi porque Ele morreu na cruz, Ele abriu um novo e vivo caminho. E Ele fala, pode chegar com intrepidez. Porque o seu lugar é na minha presença, né? Então chega que eu vou te capacitar. E eu também tenho que ver como é que está o meu relacionamento com a palavra. Já que oração e palavra são as armas principais, como é que eu tenho me relacionado com a palavra? Eu amo a palavra? Eu busco a palavra? Eu tenho amor e reverência? Eu busco alegria? Eu tenho fome da palavra? Quando eu leio para ouvir Deus, né? Eu tomo a palavra com a oração, ela permanece em mim, eu medito nela, ela se torna rema para mim ou ela é só um logos? É só uma letra que às vezes até me mata ou ela é uma palavra que me dá vida? Irmãos, a palavra do Senhor, ela é espírito e ela é vida. Então, quando eu toco nela, eu preciso tocar em espírito e vida. Amém? Aí, como é que é o meu serviço, né, para o Senhor? Está meio fraquinho, não está, né? Eu estou usando muito minha carne, eu estou usando muito minha força, minhas habilidades, as minhas ideias. Aí, você me lembra de Marta e Maria. Irmãs, Marta e Maria, as duas estão dentro de nós. Só que às vezes a gente ativa o modo Marta e faz. E quando a gente começa a fazer demais na carne da gente, a gente fica irritado. Pô, irmão, que não faça. Só eu que faço. Aquele ali não move a palha, não ajuda em nada. Aí começa a ficar irritada. A Maria começou a reclamar para o Senhor da irmã dela. E ainda reclamou do Senhor. O Senhor não vai fazer nada. Não te importa não, Senhor. Imagina só, um serviço na carne, como é perigoso. Ela, além de estar criticando a irmã diante do Senhor, ela já estava criticando, era o próprio Senhor, porque o Senhor não estava fazendo nada quando via aquela situação. E no final ela ainda estava querendo mandar no Senhor, manda ela ir lá me ajudar. Oh, Senhor Jesus. Irmãs, olha o perigo de servir na carne. Aí uma coisa eu acho bem prático, sabe? A árvore, o fruto expressa o que a árvore é, né? Qual árvore que eu estou. A gente já viu lá em Gálatas que tem o fruto do Espírito e tem as obras da carne. Nas obras da carne, vamos ver aí Gálatas 5.
Gálatas 5:19. Fala que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Agora olha essas aqui, que aquelas lá às vezes a gente não se relaciona muito, mas inimizade, porfia, que é disputa, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções e invejas. Isso a gente identifica na gente, não é? Mais fácil? Isso é obra da carne. Isso quer dizer o quê? Eu estou ligada a Satanás e esses frutos estão se manifestando. Então eu preciso me arrepender. Mas o fruto do Espírito, olha como ele ajuda no relacionamento. No versículo 22 fala aqui, é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas contra essas coisas não há lei. É tremendo isso, né? Então eu vou saber onde eu estou de acordo com o fruto que eu estou produzindo, de acordo com o ruído que tem em mim. A Marta, ela ficou muito nela mesma ali. O que aconteceu? Estava sem óleo, começou a fazer barulho, né? Murmuração, reclamação. É assim que a gente é. Então, quando a gente perceber que dentro da gente está enchendo de reclamação, de murmuração, de crítica, de falta de submissão, de rebeldia, mas a gente está cooperando com Satanás. O velho homem está ali só alimentando a nossa alma dessas podridões todas. Nós precisamos reagir, voltar para o Senhor. Mas, Senhor, ó Senhor, de novo eu saí do Espírito, mas eu me volto a Ti, Senhor. Senhor, me ajuda a exercitar mais o meu Espírito, me ajuda a vencer Satanás dentro de mim. Senhor, me ajuda a deixar o Senhor no trono do meu ser todo o tempo, para que o Senhor assim vença nos meus relacionamentos e assim o reino de Deus seja manifesto, né? Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Então, irmãs, o que o Senhor, na verdade, quer fazer com a gente é nos fazer um convite, tá? Ele quer nos convidar para descansar nele, na comunhão com ele, mesmo no tempo de guerra. Eu não vou fazer com a minha força a vitória. Não vai aparecer por causa do meu esforço. A minha vitória vai aparecer por eu estar oculta no Senhor, em comunhão com Ele, deixando Ele derramar luz, me fazer arrepender, me fazer confessar, me encher da palavra, exercitar o meu espírito e dar caminho para Ele. Oh, Senhor Jesus, amém. Irmãs, olha, o fato de eu estar viva aqui e falando, realmente é um testemunho vivo de que o reino de Deus é vitorioso. De que vale a pena persistir, de que vale a pena perseverar. Em vários momentos de luta, às vezes a gente quer até desaparecer dos irmãos, né? Quer se guardar tanto que se isola e que morre de vez mesmo. Mas nós precisamos do corpo, nós precisamos da igreja, nós precisamos da oração uns dos outros, nós precisamos da comunhão. Sem comunhão a gente vai cair. Mas graças ao Senhor, pela vida maravilhosa que Ele implantou em nós, pelo Espírito excelente que há em nós e que a gente pode, junto com Ele, cooperar com Deus para que a vitória do reino de Deus se manifeste. Amém. Mas tem o hino que eu pedi, né, para as irmãs cantar, fala sobre permanecer no Senhor. É muito rico, porque se eu não permanecer, nada do que eu aprendi ou ouvi do Senhor vai se tornar real para mim, né? Amém.